você que está nos acompanhando através da TV Rica. É um prazer estar te recebendo aqui. E na verdade, hoje a presença de Deus está tão gostosa nesse lugar que não dá vontade de falar, dá vontade de deixar Ele continuar se movendo através da adoração. Mas eu sei também que o Senhor quer se mover através da palavra, e eu espero que essa palavra possa te tocar aí na sua casa, onde quer que você esteja. E essa noite a palavra tem título e subtítulo. Eu nunca fui muito com isso, mas o Paulo Ricardo que gosta dessas, né? Falo dele depois. Então cadê o Paulo? Então a palavra de hoje vai ser, o tema dela vai ser o preço do amanhã. E o subtítulo é Tempo de Deus. Amém? O preço do amanhã, o tempo de Deus. Na verdade, a gente precisa nessa noite aprender a discernir o tempo de Deus. E por que o preço do amanhã? Tem um filme que se chama In Time, em inglês. Para o português foi traduzido como O Preço do Amanhã. E é um filme, eu gosto bastante de filme, eu acho que vocês já viram, né? Eu gosto de sempre dar um nome de filme para a palavra. Mas esse filme, O Preço do Amanhã, é um filme muito legal, muito interessante. A sacada do autor é com aquele Justin Timberlake. E ele como ator principal do filme, ele vive numa época em que as pessoas têm como se fosse um relógio digital no pulso. E esse relógio, ao invés de marcar tempo, marca tempo, mas ele marca, para você encher esse relógio de tempo, você tem que pagar. Então, a sua vida é contada nesse relógio como se fosse uma contagem regressiva. Se você tem dinheiro para abastecer ele, você vive mais. Se você não tem, à medida que ele vai acabando o tempo, você está correndo o risco de morrer. Então, literalmente, nesse filme, tempo é dinheiro, né? Se você consegue ter dinheiro, você consegue viver mais. E esse cara, você já viu aquela história de vender o almoço para comer a janta? Então esse cara literalmente fazia isso. Ele tinha que trabalhar que nem um doido para conseguir estar vivo ao final do dia para abastecer esse reloginho. Até que ele acha, num determinado lugar, um milionário que resolve passar todo o dinheiro. O cara vivia século, porque o cara tinha muito dinheiro, então ele podia viver mais tempo. A vida era medida assim. E ele resolve passar e transferir tudo que ele tinha de tempo, de vida, para esse cara. Então, da noite para o dia, ele se torna um cara cheio de tempo, e ele corre para tentar passar um pouco para a mãe dele. Que a mãe dele também estava... Você já viu o filme? Você está olhando com uma cara que está lembrando do filme, não é? Que daí ele vai correndo assim, ele tem que passar o negócio para a mãe, mas quando ele chega, não consegue chegar, e a mãe dele morre por causa de alguns segundos, né? E na realidade, quando você começa a ver e assistir esse filme por uma ótica espiritual, você vê que ele tem bastante similaridade com aquilo que é a realidade da nossa vida hoje, né? Você cruza todos os dias com pessoas que estão correndo atrás do trabalho, atrás de dinheiro, atrás de resolver o problema, atrás de pagar a conta, e não consegue pensar em outra coisa senão na sobrevivência. E essa é uma estratégia do inimigo, porque ele consegue te fazer perder completamente o foco e a razão da vida. Porque enquanto você vai correndo para a tua sobrevivência, você vai deixando de lado aquilo que de fato vale a pena na sua vida, aquilo que de fato importa na sua vida. É muito normal você ver empresários e homens bem-sucedidos falar assim: eu não vi meu filho crescer, eu não soube ser pai. É muito comum você ver homens que falaram assim: não, eu conquistei o sucesso, mas o meu preço foi alto. Eu perdi meu casamento, perdi minha esposa. É muito normal você ver isso. Homens que estão no seu segundo, terceiro, quarto casamento, porque não tem mulher que suporte, a não ser que o foco dela também seja somente o dinheiro. Uma pessoa que trabalha, não tem tempo para uma conversa, não tem tempo para os filhos, não tem tempo para viver. E é interessante que quando Deus começou a ministrar essa palavra sobre a minha vida faz umas 2 semanas, e me chamou muito a atenção, e eu cheguei a falar e comentar isso na igreja, em alguns momentos de oferta. Eu fiquei muito impactado começando a observar a vida de Jesus, porque a vida de Jesus é algo intrigante. Você vê Jesus nascendo de uma mulher
que era solteira, né, na época que engravidou. Então, por muito tempo, ele carrega o estigma de um cara que é fruto de fornicação. Foi gerado fora do casamento. Ele cresce com esse peso sobre ele. Ele cresce com essa acusação sobre ele. Todas as vezes que Jesus ia ministrar a palavra, todas as vezes que ele tinha o seu ministério questionado, muitas das vezes as pessoas perguntavam: mas quem que é esse cara? Eu conheço o pai dele, eu conheço a mãe dele, eu sei a cidade de onde ele veio. E a cidade de onde ele veio também não era boa coisa. Então ele cresce com esse peso. Ele cresce com esse estigma, mas tem algo na vida de Jesus que é ainda mais intrigante. Ele nasce sabendo o porquê da sua existência. Quando a gente vê aqueles 3 reis chegando diante dele, e eu falava isso no culto de terça-feira, que foi o culto profético, os 3 reis chegam com 3 tipos de ofertas. Um traz a ele ouro, outro traz a ele incenso e outro traz mirra. Cada uma dessas ofertas tinha um simbolismo. Na verdade, aqueles 3 reis, eles tinham o entendimento, eles tinham por revelação divina o entendimento de quem era Jesus. Então eles levam ouro, porque o ouro era uma oferta que se dava a reis. Então eles reconhecem que Jesus era um rei. Outro leva o incenso era uma oferta que se entregava a deuses. Quando iam nos templos, quando iam adorar os deuses, levavam sim os incensos. Então quando eles levam incenso para ofertar a Jesus, estavam reconhecendo a divindade de Jesus. Mas a oferta que me chama a atenção é a mirra, porque a mirra era um óleo, era uma especiaria que se usava para ungir as pessoas que iam à morte, para ungir o corpo daqueles que iam morrer. Então quando entregam a ele mirra, estão falando: esse cordeiro nasce morto, o propósito dele é a morte. Jesus nasceu para morrer. Ele sabia o tempo todo que o propósito da sua vida era a morte. Amém? Vocês estão aqui? E quando ele nasce com todo esse propósito, com tudo isso, você imagina gradativamente, à medida que ele vai crescendo, o Espírito Santo vai revelando isso a ele. Mas com toda essa revelação, com todo esse entendimento, mesmo assim, ele tem que se submeter ao Kairós de Deus. Repita comigo: Kairós de Deus. O tempo de Deus. O Kairós, né, que não é só o relógio da sabida, o Kairós é o tempo preciso de Deus. É muito diferente do Cronos, que é o tempo por qual nós medimos a nossa vida e a nossa existência. E a grande confusão do ser humano é o desconhecimento do Kairós, porque através do Cronos, que é o tempo que controla as nossas vidas, nós vamos nos tornando dia após dia pessoas cada vez mais ansiosas, porque nós não conseguimos olhar a vida pela perspectiva do tempo de Deus. Então olhamos pela nossa perspectiva. E pela nossa perspectiva, o diabo tem a capacidade de nos oprimir cada dia com mais força. Cada dia mais é normal você ver jovens com 20 anos angustiados com a sua vida, porque acham que a vida está passando e ainda não estão cumprindo suas metas e objetivos. Cada vez mais é natural você ver jovens com seus 20 a 30 anos desesperados porque o mercado de trabalho está competitivo e eles têm que fazer 3, 4, 5 especializações para ver se conseguem algum emprego. Então, debaixo e diante de tanta pressão, as pessoas vão se tornando ansiosas. O tempo está passando, eu não posso perder tempo. E quando se trata então de relacionamento, um cristão vivendo nos dias atuais não é brincadeira. Para uma menina se submeter à pressão do mundo, o tempo vai passando e as próprias amizades vão confrontando e vão cutucando. Eu estou falando isso porque eu converso com adolescentes. Eu tenho primo, tenho prima, tenho sobrinho, tenho filho. E aí, você não vai namorar não? Você não vai beijar na boca? Você não vai transar com seu namorado? E é uma cobrança da sociedade. O tempo está passando, ao ponto de que meninada com 25, 30 anos, você vai ficar para titia. E essa pressão vai vindo sobre as mulheres. E essa pressão vai vindo sobre as mulheres da mesma maneira que vem para os homens de outra maneira, de outro jeito. Pô, você já está com 30 e poucos anos e ainda não fez sucesso na sua vida profissional? E os caras já se sentem com 30 anos de idade, com 35 anos de idade. Quantos homens eu aconselho que se sentem fracassados na vida? Eu falo: meu amigo, acorda. Você tem 30 anos de idade.
Como que você pode se sentir fracassado e frustrado? A sua vida está começando agora. Mas é porque a gente tem dificuldade de entender o Kairos. E a gente vai se submetendo e deixando esse Cronos nos massacrar. E Jesus, conhecedor de que nasceu com um propósito, e o seu propósito era a morte, mesmo assim, ele se submetia ao Kairos de Deus. Para pensar, alguém que sabia que era o Filho de Deus, que se relacionava com Deus. A Bíblia não fala muito da infância e adolescência de Jesus, mas fala que com 12 anos ele vai ao templo e prega como um fariseu, como um mestre da palavra. Então Jesus já sabia muito novo quem ele era, mas mesmo assim, ele teve que esperar por 30 anos a manifestação do seu ministério. Ele sabendo que ele nasceu para morrer, ele sabia que ele nasceu para cumprir um propósito, mas teve que esperar 30 anos. E você pode me perguntar, mas por que esperar? Por que Deus já não fez com que ele cumprisse isso antes? Tem vários motivos. Primeiro, porque ele veio cumprir toda a lei, e um fariseu só podia iniciar o seu ministério a partir dos 30 anos de idade. Mas também porque Deus tinha um propósito em cada tempo determinado na vida de Jesus. E ele, com 30 anos de idade, ele precisa de 3 anos. Repita comigo, 3 anos foram suficientes para ele transformar a história. 3 anos. Quantos aqui acham que o tempo já passou para a sua vida? Quantos acham aqui que já estão velhos para determinadas coisas? Quantos acham que não há mais jeito, não há mais solução, porque o tempo está se passando, porque você está ficando para trás, porque a indústria está passando por problemas, porque a economia não está legal, porque não tem homem suficiente para se casar dentro da igreja? Eu não sei quais são as tuas angústias e aflições. Eu sei que Jesus, sendo Filho de Deus, conhecedor de todas as coisas, soube esperar por 30 anos para cumprir um ministério de apenas 3 anos. Ou seja, Deus só precisou do dízimo da vida de Jesus para que ele cumprisse todo um propósito. Aqui eu queria só fazer um parênteses. Quantos de nós aqui temos de Deus o dízimo das nossas vidas? Quantos de vocês têm pelo menos 2 a 3 horas por dia na presença de Deus? Ou será que nós estamos igual a esse filme de Justin Timberlake, correndo o dia inteiro, chega em casa esgotado e não consegue ter um tempo para ministrar um altar familiar de meia hora com a família, não tem tempo para uma palavra com a esposa, porque a gente vai se submetendo e se sujeitando às pressões do dia a dia. Todos nós passamos por pressões, todos nós passamos por dificuldade. A grande diferença é como atravessamos cada uma delas. Se eu perguntar aqui quantos estão passando por dias difíceis, eu creio que muitos levantariam suas mãos. A diferença é o que isso está produzindo na sua vida. Isso está te aproximando de Deus ou isso está produzindo morte? Isso está te frustrando, está te entristecendo, ou isso está te aproximando ainda mais de Deus? Há pessoas que olham para a sua vida como se as promessas não se cumprissem, como se nada acontecesse. Eu queria te lembrar uma coisa: a vida de Esther, todo o tempo da história da vida de Esther foi preparado para um momento que o próprio tio dela falou assim: será que você não foi preparada para esse momento, Esther? Que era livrar os judeus. Toda uma vida, toda uma história preparada por um momento. Sabia que Deus pode fazer de toda a história da sua vida um grande milagre? Em apenas um momento Ele pode usar a tua vida para transformar a história. Eu não ouvi nenhum amém. Será que você não crê nisso? Será que as dificuldades e os problemas se tornaram tão violentos na sua vida que você perdeu a capacidade de crer que Deus pode e quer usar a tua vida? Amém? Vocês estão acordados nessa noite? Deus pode e quer usar a tua vida. E isso pode acontecer em apenas um instante, em apenas um dia, em apenas uma noite. O próprio Jesus, passando
por esse processo todo de espera, não se tornou um cara ansioso. Ele tinha algo que era a confiança que o pai tinha todo o controle das situações. E a sua maior preocupação em todo o tempo era se mover dentro desse kairós de Deus. A preocupação de Jesus em todo o tempo era não se precipitar, mas agir e entrar dentro. Porque você imagina, ele sendo Deus, ele vivia a realidade do kairós, mas estava sobre um corpo debaixo de uma realidade do cronos. E ele tinha que alinhar as duas coisas. Ele tinha que pegar a realidade natural dele e se submeter ao tempo de Deus. Então todo o tempo ele procurava se preocupar e entender: Pai, que seja feita a sua vontade. Ainda não é chegada a minha hora, ainda não é o meu tempo. Porque ele queria se submeter ao tempo de Deus, ao kairós de Deus. E ele não se precipitou em nada. E essa era a estratégia o tempo inteiro do diabo contra a vida dele. Quando ele é tentado no deserto, ainda não era o momento dele se manifestar como Deus, mas o diabo falou: você não é o filho de Deus? Você não é o filho de Deus? Você está vendo tudo isso aqui? Se você prostrar e me adorar, eu te dou tudo isso. Por que você não se joga daqui de cima? Pede para o Pai dar ordem aos anjos a teu respeito para que te guardem. E em todo o tempo ele tinha que se conter para que ele não fosse precipitado e se submeter ao kairós de Deus. Quantos de nós até hoje colhemos consequências de atitudes precipitadas na nossa vida? Porque não soubemos esperar o tempo de Deus. Porque não soubemos esperar o tempo de Deus para um namoro. Porque não soubemos esperar o tempo de Deus para uma parceria profissional. Porque não soubemos esperar o tempo de Deus para ser tratado em determinada igreja. E de repente, quando as coisas começam a apertar, é mais fácil sair fora. E essa dificuldade nossa de esperar, de nos submeter ao processo de tratamento de Deus na nossa vida, muitas vezes nos faz fugir de situações e colocar tudo a perder. Saul, por não saber esperar Samuel, perdeu o seu reinado. E tem pessoas perdendo as oportunidades porque não sabem esperar Deus agir a seu favor. Todo o tempo de Deus na vida do homem passa por esse processo de espera. Eu já falei sobre isso aqui. A arte de saber esperar é chave na vida de todo cristão, porque Deus não vai agir dentro do tempo que você acha propício, mas dentro do tempo que Ele acha propício para a tua vida, para que o propósito dele se cumpra. O que você precisa entender é que você faz parte de um propósito, e tudo que Ele começou, Ele vai levar até o final. Ele não vai deixar você no meio do caminho, Ele não vai deixar que as coisas parem sem solução. Ele é o teu Deus, Ele é o teu Pai, e a boa obra que Ele começou, Ele vai concluir na tua vida. Aleluia! E mesmo com todo esse conhecimento, e mesmo com toda essa comunhão dele com Deus, mesmo com tudo isso, teve um momento que ele achou que o Senhor tinha o abandonado, Adriano. Mesmo ele sendo Deus, ele achou que o Senhor tinha o abandonado. Quando ele estava na cruz, ele gritou: Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Quantos de vocês às vezes, orando, falaram: Senhor, o Senhor se esqueceu de mim? Senhor, por que o Senhor me desamparou? Senhor, será que o Senhor não consegue ver a realidade do que eu estou passando no meu casamento? Senhor, quando que o Senhor vai transformar a vida do meu marido? Senhor, eu não aguento mais. Quando que o Senhor vai mudar a vida da minha esposa? Quando que o Senhor vai tirar os meus filhos das drogas? Senhor, quando que esse problema que eu estou vivendo vai ser resolvido? Assim como Jesus, nós também temos esses gritos: por que me desamparaste? E por que será que Jesus gritou? Será que Deus se esqueceu dele? Será que de fato o Pai desamparou o Filho? De maneira nenhuma. Mas há momentos que a pressão na nossa vida é tão violenta, há momentos que as dificuldades são tão grandes, que parece que a nossa fé vai diminuindo, e que a gente olha a realidade, e a realidade se torna maior do que a nossa esperança. Então a nossa oração, a única coisa que sai da nossa boca é: Senhor, se lembra de mim. Eu acho que o Senhor se esqueceu de mim. E a palavra de Deus em Mateus 27, versículos 45 e 46 diz: desde a hora sexta,
houve trevas sobre toda a terra, até a hora nona, por 3 horas. Por 3 horas ele ficou pendurado numa cruz, sem comunhão com o Pai. Você sabe o que é para um filho ficar sem a comunhão do Pai? Você sabe o que é ele, sendo Deus, carregar o pecado de toda a humanidade, o peso do pecado? Quantos aqui, quando viviam sua vida no mundo, no pecado, a opressão te consumia? Tinha momentos que você se sentia cercado por demônios, de tanta opressão na sua vida. O ambiente hostil, esse ambiente de sexo, de balada, de droga, de prostituição, de roubo, de mentira, de engano, vai nos oprimindo, vai nos consumindo. E Jesus carregou tudo isso sobre ele, e por 3 horas ele não tinha comunhão com o Pai, havia trevas sobre a face da terra. E no meio daquele ambiente hostil, daquele caos, ele fala: Senhor, o Senhor se esqueceu de mim? Há momentos que as trevas vêm sobre as nossas vidas e parece que nunca mais você vai ver luz. Há momentos que as portas se fecham e parece que nunca mais vão ser abertas. Há momentos que você não consegue mais orar porque você já não é capaz de crer que possa haver solução para o teu problema. Eu sei que às vezes nós temos essa sensação, mas a minha pergunta para você nessa noite é: Deus poderia se esquecer de você? Eu quero que você pense isso. Seria possível que por algum momento Deus se esquecesse de você? Eu não quero que você responda isso dentro da fragilidade do teu coração que possa estar sofrendo, mas se você tem um pouco de conhecimento bíblico, me responda: Deus pode se esquecer de alguém? Mas por que será que Gênesis capítulo 8, versículo 1, depois de vários dias de dilúvio, mais de 50 dias sem falar com Noé, 50 dias, Deus manda ele construir uma arca, Deus dá o projeto da arca, Deus fala com aquele homem pessoalmente, e de repente vem o dilúvio, e por mais de ano, Noé fica numa situação com a água, sem saber para onde ia, sem a direção, sem o controle do barco, sem o controle da sua vida. Tem momentos que as águas vêm sobre a nossa vida que você perde completamente o controle. A galera só não estava falando mal de Noé porque todo mundo morreu, senão estava todo mundo falando: cadê o Deus de Noé? Agora está nesse barco aí, vai para um lado para o outro, não tem mais saída. Só que pelo menos os fofoqueiros morreram. Daí ele ficou ali no barco, sem saber para onde ia, mas sem ninguém tormentando a orelha dele, mas ficou lá. Só que por 50 dias diz a palavra que Deus já não falava mais com ele. Até que no capítulo 8 de Gênesis, versículo 1, diz assim: e lembrou-se Deus de Noé. Repita comigo: e lembrou-se Deus de Noé. E lembrou-se Deus do Nepal, e lembrou-se Deus do sonho de Deus, e lembrou-se Deus da vida da profeta Susana, e lembrou-se Deus do pastor Ezequiel, e lembrou-se Deus da Fanny, e lembrou-se Deus da Sheila, e lembrou-se Deus da Adriana, e lembrou-se Deus da André, e lembrou-se Deus da Lucy. Eu não sei se as águas subiram, eu não sei se você já não ouve mais a voz de Deus, mas a palavra diz que Deus se lembrou de Noé. E eu volto a te perguntar: será que Deus tinha se esquecido de Noé? Será que Deus tinha marcado na agenda do iPhone dele e falou assim: dia tal eu tenho que tirar Noé da arca e fazer a água baixar? E de repente deu um pau no iPhone de Deus e ele perdeu a agenda e falou assim: caraca, deixei Noé lá na água, tenho que ir lá baixar a água e fazer Noé sair do barco. Você acha que foi isso que aconteceu? Lembrou-se Deus de Noé. Meu Deus do céu, não, Deus não podia falar meu Deus do céu. Ele falou assim: caramba, eu esqueci Noé lá, eu tenho que voltar lá para arrumar a história que eu deixei. Você acha que Deus se esqueceu de Noé desse jeito? Mas tem outros trechos na palavra que Deus também fala de se lembrar. Gênesis 9,16: e estará o arco nas nuvens, e eu o verei para me lembrar. Sabe aquelas pessoas que colocam fitinha no dedo para não se esquecer? Deus falou assim: eu vou colocar um arco no céu, um arco-íris, para todas as vezes que eu ver eu me lembre, porque eu tenho uma aliança com o homem. Você acha que Deus precisa de fitinha? Que ele colocou o arco-íris para se lembrar de você? Você fala: ah, lembrei, não posso mais destruir o homem, eu tenho uma aliança com ele, está lá o arco-íris.
um símbolo da aliança de Deus com os homens, que agora o movimento GLBT lá quer tomar para eles. É terrível, né? Terrível. Assistam o programa que o Silas Malafaia foi essa semana, que ele foi muito bem. Eu esqueci a palavra que eu queria usar para ele. Para a igreja no Brasil, ele foi não é um baluarte, ele foi um atalaia. Ele se colocou na brecha, ele foi macho para fazer o que ele fez. Mas vamos lá. Gênesis 19, 29. E aconteceu que, destruindo Deus as cidades de Campina, lembrou-se Deus de Abraão e tirou Ló do meio da destruição, derrubando aquelas cidades em que Ló habitara. Eu estou te falando de algo que começou a me intrigar. Eu comecei a pegar vários textos da palavra onde Deus fala que ele se lembrou do homem, se lembrou de Noé, se lembrou de Abraão, precisava do arco-íris para se lembrar do homem. Eu falei: Senhor, será que o Senhor se esqueceu de Ló? Será que o Senhor se esqueceu de Adão, de Noé? Será que o Senhor se esqueceu de mim? Será que é possível o Senhor se esquecer? Porque eu preciso entender. E esse texto, quando nós não compreendemos as Escrituras, elas dão uma sensação de que realmente Deus perdeu a agenda, e no momento de um lapso de memória, afinal de contas, Deus já está velhinho, né? Imagina, desde a criação da existência, desde a eternidade passada até hoje, a memória dele já não está legal, ele se esqueceu, então ele tem que colocar a fitinha no dedo para se lembrar. E às vezes a gente pensa e ora como se Deus fosse assim. Estou falando algum absurdo ou você já passou por isso? Quantos aqui já se sentiram esquecidos por Deus? Levante sua mão. Quantos aqui já se sentiram esquecidos por Deus? Levante sua mão. Quantos aqui já sentiram que as suas orações não são ouvidas? Levante sua mão. Quantos aqui já se sentiram que parece que as coisas estão acontecendo com todo mundo, mas não acontece na sua vida? Levante a sua mão. Então essa palavra de hoje vai te dar um fundamento para que todas as vezes que você se sentir assim de novo, você vai falar assim: eu posso até estar sentindo isso na minha alma, mas eu sei que Deus não se esquece de ninguém. Deus não se esquece dos seus filhos. Eu quero chamar a sua atenção para um versículo que está em Isaías 49:15, onde há uma pergunta feita pelo próprio Deus e seguida de uma declaração do próprio Deus. Ele fala assim: pode uma mulher esquecer-se do seu filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu todavia não me esquecerei de ti. Aqui não sou eu que estou falando, aqui é o Senhor falando através do profeta Isaías. Eu todavia não me esquecerei de ti. Eu quero que você olhe para mim e você receba essa palavra no teu espírito. Eu todavia não me esquecerei de ti. Eu não me esquecerei de ti. Eu não me esquecerei de ti. Aleluia! Entender que Deus tem um tempo para tudo é necessário para que a gente possa atravessar momentos confiando, mesmo que aos nossos olhos naturais pareça que Ele tenha se esquecido de nós. Mas então, afinal, por que a Bíblia fala que Ele se lembrou, se Ele é um Deus que não se esquece? E daí que é tremendo, porque essa palavra no hebraico não quer dizer lembrar de se recordar de alguém. Não é que nem aquela mulher que está preparando o almoço e daí toca o telefone e fica lá batendo papo no telefone. Nossa, eu deixei a panela no fogo, me lembrei. Não, esse lembrar bíblico não tem a ver com recordação. E eu queria que você prestasse atenção nessa tradução, porque quando você entender que Deus se lembrou de Noé, que Deus se lembrou de Abraão, que Deus se lembrou até mesmo de Ló por causa de Abraão, e que Deus se lembra hoje. Deus me falava isso no meu espírito, para mim como filho: meu filho, eu me lembro hoje de você. E Deus me falava: eu me lembro hoje da vida dos meus filhos, porque eu sei que como apóstolo nessa casa, muitas das coisas que eu enfrento porque estou à frente.
Mas eu sei que assim como eu enfrento as dificuldades e venço, as vitórias que eu venço, vocês também vão receber. E se Deus me fala nessa noite que Ele se lembra de mim e Ele se lembra de você, é importante que você entenda o que é o lembrar de Deus. Não é que Deus se recordou de você por um instante depois de ter se esquecido. A tradução dessa palavra lembrar no hebraico, que demorou para eu conseguir achar isso, porque ela não é literal, mas diz assim: chegou a hora de agir em favor de. É isso que se diz lembrar de Deus. Você poderia aplaudir ao Senhor, porque chegou a hora dele agir em teu favor. 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 Quando Deus fala, eu me lembro de você, Ele está dizendo, chegou a hora de eu agir em teu favor. Aleluia, aleluia. Aplauda de novo ao Senhor. Oh, aleluia. 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 E Isaías 43, 25 fala assim: eu mesmo sou o que apago as suas transgressões, por amor de mim e dos teus pecados não me lembro. E essa palavra de lembrar de Deus é a mesma de agir em favor. Ou seja, quando Deus perdoa os pecados, Ele está falando, eu estou agindo em teu favor. De maneira que a minha atitude de perdoar não é que na minha memória eu não me lembre mais, eu apago da tua história, porque eu agi em teu favor, eu arranco a tua história. Quando Deus fala, eu não me lembro mais do teu pecado, Ele não está falando assim, olha, agora na minha memória eu apaguei e eu não vou conseguir mais me lembrar. Mas um dia pode chegar alguém e falar para você, Deus, você se lembra que o mineiro fez? Se foi só uma apagada da memória, Ele vai recordar. Mas esse lembrar de Deus dos pecados é o mesmo lembrar de Deus agir em favor de alguém. É no sentido de que Deus, Ele age de uma forma tão poderosa e sobrenatural e difícil da mente humana entender, que Ele muda a tua história. É como se a tua história começasse a partir daquele momento. Não é que haja a possibilidade dele se recordar um dia. Ele escreve uma nova história. O poder do sangue de Jesus é algo tão poderoso, é algo tão tremendo, que é como se Deus olhasse para a tua vida e nunca tivesse existido a tua história antes de conhecer a Ele. Eu não sei se você se envolveu com prostituição, com droga, com roubo, eu não sei, os maiores pecados, as maiores atrocidades do mundo. Eu sei que quando alguém chega diante de Cristo, a vida dessa pessoa é lavada no sangue do Cordeiro de uma forma tão poderosa, que nem a gente como igreja consegue entender. Hoje tem muitas igrejas, hoje tem muitos cristãos que têm dificuldade de perdoar porque não entendem como funciona a mente de Deus. O agir de Deus em favor do homem não é um simples lapso de memória. Ele escreve uma nova história. Ele escreve uma nova história. Ele escreve uma nova história da tua vida hoje. Ele escreve uma nova história. E é interessante como Jesus tinha essa consciência profética do tempo, da hora precisa em que Ele tinha que agir. Abre em João capítulo 7. E aconteceu uma coisa muito engraçada semana passada, e eu só fui me atentar a isso hoje. Deus vem falando comigo em João 7 de uma forma poderosa. E eu falei, caramba, da onde que Deus começou? Eu não conseguia puxar o fio da meada. A semana passada, o profeta Paulo Ricardo, que é um homem de Deus, um homem muito sério nessa casa, me manda uma palavra profética para o grupo dos homens do sonho de Deus. E ele falou assim, uma palavra profética para vocês. Leiam lá, João 7, 53. Alguém pode abrir para mim João 7, 53? Ele falou assim, Deus me falou que hoje vai se cumprir essa palavra. Hoje todas as igrejas vai se cumprir essa palavra que eu estou liberando. Ele mandou essa palavra semana passada. Alguém leia para mim em voz alta João 7, 53. E todos foram. E ele falou que essa palavra ia se cumprir hoje à noite na igreja semana passada. E daí começou, eu cheguei em casa, eu mandei uma palavra para ele, eu falei assim, amém profeta, se cumpriu na minha vida essa palavra. E daí todo mundo começou a mandar isso. E eu sei que quando ele mandou a palavra, eu abri a minha Bíblia para ler. Todo mundo abriu para ver. Eu falei, quero ver qual que é a palavra profética.
né? Só que aquilo ficou aberto na minha Bíblia. E olha como que Deus usa até a brincadeira do Paulo Ricardo para falar com a gente. Chega segunda-feira de manhã, eu vim aqui orar na igreja, abro a minha Bíblia, estava em qual capítulo? João, capítulo 7. E eu confesso de verdade que eu esqueci que a gente tinha brincado com isso ontem, com isso num dia anterior. E eu comecei a ler João 7, do versículo 1 em diante. E Deus começou a ministrar no meu espírito tão forte, que a gente tem a oração de manhã, que eu cheguei e na hora da oração comecei a falar com quem estava lá sobre João 7. De tão forte que Deus começou a ministrar no meu espírito. E a gente passou a semana inteira, a gente não, eu e o Espírito Santo trocando uma ideia sobre João 7. E eu queria passar para vocês alguma coisa disso. João 7, capítulo 1, João capítulo 7, versículos do 1 ao 6. Depois disso, Jesus percorreu a Galileia, mantendo-se deliberadamente longe da Judéia, porque os judeus procuravam tirar-lhe a vida. Mas ao se aproximar a festa judaica dos tabernáculos, os irmãos de Jesus, repita comigo, os irmãos de Jesus, a família, vou falar para você, Gleber, a família de Jesus, repita comigo, a família de Jesus, lhe disseram: você deve sair daqui para a Judéia. Isso aqui eu vou ler no tom do que os irmãos de Jesus falaram para ele, porque isso aqui foi bem irônico, para que os seus discípulos possam ver as obras que você faz. Ninguém que deseja ser reconhecido publicamente age em segredo. Visto que você está fazendo essas coisas, mostre-se ao mundo. Os irmãos de Jesus, ironizando ele, falaram assim: está tendo uma festa lá, por que você não vai mostrar que você é Deus lá na festa? E diz a palavra, a própria Bíblia diz, que eles falavam dessa forma porque não criam nele. Os próprios irmãos de Jesus não acreditavam em quem ele era. Quantos aqui, quando começam a caminhar com Deus, enfrentam dificuldade dentro das suas próprias casas? Quantos aqui são questionados pelos seus próprios familiares? Quantos aqui são questionados pelos amigos mais próximos? Eu quero te falar uma coisa, não tem muita diferença da tua vida com o que Jesus passou. A vida toda dele, ele foi questionado pelos seus familiares, por aqueles que eram da sua cidade, e falavam para ele: você não quer um ministério, você não vai transformar o mundo, vai para lá, não adianta ficar fazendo coisinha aqui. E na sequência fala o que eu acabei de falar: pois nem os seus irmãos criam nele. Então Jesus lhes disse: para mim ainda não chegou o tempo certo. Essa é a palavra tempo certo. Para mim ainda não chegou o Kairos, para mim ainda não chegou o tempo de Deus, a vontade de Deus ainda não está estabelecida. E ele fala assim: para vocês qualquer tempo é tempo certo. O que Jesus está falando assim? Cara, vocês não discernem nada do tempo. Para vocês qualquer tempo é tempo, vocês não têm entendimento do tempo. Mas para mim, eu tenho que me sujeitar ao Kairos de Deus. E daí me deixou algo muito intrigante, me deixou muito intrigado, porque ele fala isso: eu não vou, não é meu tempo. Mas daí os irmãos deles vão à festa nos tabernáculos, e diz a palavra que logo em seguida Jesus vai. Ele falou que não ia, mas foi. Assim como aconteceu com Maria em Caná no casamento. Ele falou: mulher, ainda não é chegada a minha hora, o tempo certo, o Kairos. Mas depois ele vai e faz o milagre. Será que Jesus estava sendo incoerente ao falar que não ia e acabar indo? Falar que não era o seu tempo, mas acabar fazendo? Eu quero te dizer algo: todas as pessoas que se dispõem a viver o tempo de Deus pagam o preço do amanhã, pagam um preço a cada dia de espera. Até que o propósito de Deus se cumpra na sua vida, há um preço a ser pago. Há um questionamento das pessoas a teu respeito. Há um questionamento do próprio inferno a teu respeito. O inferno fica incomodado, porque o diabo ele tem as informações meio picadas. Então ele começa a cutucar e a intrigar e a usar pessoas para tentar entender qual é o propósito, qual é o tempo que vai se cumprir as coisas na sua vida.
Então, quando você começar a ser alvo de muita calúnia, quando você começar a ser alvo de muita fofoca, quando você começar a ser alvo de muita mentira, aprenda a glorificar a Deus, se alegrar com isso, porque o propósito de Deus está se cumprindo sobre a tua vida. Cada dia, eu quero te dizer uma coisa, cada dia que você caminha em fé, suportando esse tipo de acusação e caminhando em fé e santidade, você está a cada dia mais perto, você está um dia mais perto do propósito de Deus se cumprir sobre a tua vida. Quando você se levantar amanhã, segunda-feira, dia 27, você vai falar assim: nossa, dia 27, já estou um dia mais perto de Deus cumprir suas promessas sobre a minha vida. A cada dia que eu me levanto em fé, eu estou um dia mais perto do cumprimento do propósito de Deus na minha vida. E o diabo sabe disso. Ele sabe que está se aproximando o tempo do cumprimento de Deus na minha e na tua vida. Então ele tenta de alguma forma fazer com que a gente perca o foco. Então ele tenta fazer com que a gente venha se precipitar em uma decisão, que a gente venha responder. Os irmãos, os próprios judeus falavam assim: caramba, esse cara não é o filho de Deus? Nesse texto de João 7, se você continuar lendo, você vai ver que algumas pessoas falavam assim, a própria Bíblia fala assim: uns achavam que ele era bom, outros achavam que ele enganava as pessoas, e ele tinha que lidar com isso. Enquanto as pessoas, no próprio capítulo 7, alguns falavam que ele estava endemoniado. Ele poderia ter se precipitado e falar assim: vocês acham que eu estou endemoniado? Eu vou manifestar para vocês quem eu sou de verdade. Vamos resolver essa parada já. E muitas vezes a gente tem a tendência de querer responder para o mundo diante das dificuldades que nós enfrentamos. Você quer saber quem eu sou? Você quer saber? Agora então vou agir, vou chutar o pau da barraca. Mas se nós soubermos entender que há um preço a se pagar para esperar o tempo de Deus se cumprir na nossa vida, nós saberemos esperar com paciência, com a convicção e com a certeza de que Deus vai fazer, e que tem um tempo oportuno onde Ele se lembrará de você, onde Ele se lembrará da tua vida, e você nunca mais vai se esquecer que esse lembrar de Deus não é que Ele tenha se esquecido, é que Ele decidiu agir em teu favor. Amém? Mas vamos lá, João 7,12. Entre a multidão havia muitos boatos a respeito dele. Alguns diziam: é um bom homem. E outros respondiam: não, ele está enganando o povo. Alguns falavam bem e outros não. Você já passou por isso na sua vida? Algumas pessoas falam bem de você, outras falam mal de você. E como é duro. Mas nós, se resolvemos seguir a Cristo, nós não podemos nos incomodar com isso. Nós temos que seguir o exemplo dele, pois ele se movia por propósito e não por opinião de pessoas, e não pela avaliação que faziam do seu ministério. Você imaginou se ele parasse para falar assim: ixi, estou triste hoje, estão falando que eu não sou homem de Deus, estão falando que eu não sou filho de Deus, eu acho que eu não vou nem pregar de tristeza hoje. Jesus não tinha essas crises existenciais. Ele não se movia pela opinião das pessoas, ele se movia por um propósito. Eu tenho aprendido dia após dia não me mover pelo que as pessoas pensam de mim, mas me mover pelo que o Senhor pensa a respeito da minha vida. Eu sei que eu tenho um propósito a cumprir, e não é a opinião das pessoas que vão deter esse propósito na minha vida. E nesses momentos nós não podemos buscar compreender as pessoas. Nós precisamos compreender que Deus tem o controle de tudo e de todos, e nós precisamos confiar nele, porque quando nós confiamos nele, nós nos libertamos para o perdão. Se você tenta ficar entendendo: nossa, mas por que estão falando de mim? Mas por que isso? Por que essa traição? Você começa a caminhar e conduzir a sua vida por uma perspectiva humana. Mas quando você deixa de entender as pessoas e começa a compreender Deus tem um propósito maior sobre a minha vida.
Eu confio nele. Eu sei que ele tem um controle sobre todas as coisas. O seu coração já fica aberto para o perdão. Repita comigo: eu preciso ter o meu coração predisposto a perdoar. Ou seja, antes que você seja ofendido, você já tem o meu perdão. Antes que eu seja ofendido, você já tem o meu perdão. Eu aprendi na minha vida que eu não tenho direito a negar perdão para alguém. Então quando você lida com isso, fica mais fácil. Sabe por quê? Porque quando nós perdoamos, nós arrancamos das pessoas o poder de nos ferir. Guarde isso no teu coração. Quando você perdoa, você arranca da pessoa a capacidade de te ferir, o poder de te ferir. Eu quero te dizer uma coisa: você não pode me ferir com as suas palavras, porque mesmo que você me ofenda, eu já te perdoo. Você não pode me ferir com as suas atitudes, porque mesmo que elas sejam contrárias à minha vida, eu já te perdoo. Sabe o que eu estou fazendo com isso? Eu arranco da tua mão o poder de me ferir. Quantos aqui se sentem extremamente feridos por atitudes de outras pessoas, por palavras de alguém, porque se sentiram acusados, afrontados, injustiçados? Sabe o que é isso? Você não está disposto a perdoar, porque quando você perdoa, você se liberta. Você se liberta. João 7,10 diz assim: contudo, depois que os seus irmãos subiram para a festa, ele também subiu, não abertamente, mas em segredo. E esse texto ficou na minha cabeça a semana toda, porque Jesus falava que não havia chegado o seu tempo. Depois ele acaba indo, a mesma coisa que ele fez com Maria, dizendo que não era chegada a sua hora. Mas João capítulo 12, versículo 23, começou a me esclarecer. Quando eu continuei lendo o Evangelho de João, no capítulo 12, versículo 23, nos explica qual é essa hora que ele menciona todo o tempo. Ainda não é chegada a minha hora. Quando ele fala para Maria: mulher, ainda não é chegada a minha hora. Quando ele fala para os irmãos: ainda não é chegada a minha hora. Preste atenção aqui, que isso é tremendo. Maria estava falando de uma situação natural. Acabou o vinho numa festa. Os irmãos estavam falando de uma situação natural. Era tempo de ir para uma festa. Mas Jesus estava falando de uma coisa eterna. Eles estavam falando de uma hora cronos, e Jesus estava falando de uma hora kairos. Eles estavam falando de um problema temporário, e Jesus estava falando de algo que ele veio para mudar a história. Quando ele falava assim: a minha hora na chegada, ele estava se referindo não à hora dele fazer um milagre, não à hora de ir na festa, ele estava falando da hora da sua morte e ressurreição. Então Maria faz a ele uma pergunta, ele responde com uma outra coisa. Quantos aqui já conversaram? Eu às vezes tenho essa dificuldade com a Leila. Eu falo uma coisa, ela vira o jogo e fala uma outra coisa que não tem nada a ver com o assunto que eu estava falando. Alguém já conversou com gente que é assim, que vira o jogo? Falou: não é disso que eu estou falando. Jesus fez isso com os dois. Maria falou assim: Senhor, Jesus, acabou o vinho. Ele falou assim: ainda não chegou a hora de eu ser morto e ressuscitar. Foi isso que ele estava falando. Os seus irmãos falaram assim: vai lá e vai para a festa. Ele falou assim: não chegou o tempo de eu morrer e ressuscitar. Não chegou o tempo de eu ser glorificado. João 12, 23 diz assim: e Jesus lhes respondeu dizendo: agora é chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. Naquele momento ele usa a mesma expressão que ele usa para falar com Maria e para falar, entendeu agora, Arthur? Para falar com seus irmãos. Quando eu comecei a ficar com essa dúvida, um dia o Arthur estava do meu lado, eu comecei a falar para ele, falei: cara, tem algo nesse negócio aí, não pode ter incoerência nas palavras de Jesus. Mas na verdade o tempo inteiro, quando ele falava da hora, o que vinha à cabeça dele era: eu tenho meu propósito, vai ter o tempo de eu cumprir meu propósito, vai ter o tempo de eu manifestar ao mundo quem eu sou, vai ter o tempo de eu cumprir o que Deus me chamou para cumprir, que é redimir toda a humanidade. Então Maria fala assim: você precisa resolver um probleminha. Ele falou assim: o problemão ainda não chegou a hora de resolver. Você precisa resolver uma situaçãozinha, a situação toda ainda não chegou a hora de ser resolvida. Às vezes você olha para Deus e fala assim: Senhor, o Senhor precisa resolver esse probleminha. Eu falo assim: calma, porque eu vou resolver tudo de uma vez. Às vezes você olha para Deus e fala assim: Senhor, o Senhor não está vendo essa situação. Ele falou assim: calma, não é chegada a hora de eu transformar a tua história por completo.
não chegou a hora, não chegou a hora, mas hoje o Senhor te diz: eu me lembrei de você, eu me lembrei de você. Aleluia, aleluia, aleluia. Chegou a hora de agir em seu favor, Sheila. Chegou a hora de Deus agir em teu favor. Isso é mais do que lembrar, é a hora dele se mover em teu favor. É a hora dele levantar. A palavra de Deus, tem um salmo que eu sempre falo com a Leila, que é tremendo, que Deus se levanta e fala: chegou a hora de agir em favor. E diz a palavra que ele desce e sobe sobre nuvens, e os trovões começam a relampejar, e um som estrondante começa a tocar, que Deus resolveu agir em favor do seu povo. E essa é uma noite onde Deus resolveu agir em teu favor. Creia nisso nessa noite. Aleluia. Estou ficando sem voz já. Olha que tremendo, João 7,30. Então tentaram prendê-lo, mas ninguém lhe pôs as mãos, porque a sua hora ainda não havia chegado. Meu irmão, eu quero te dizer uma coisa: o tempo de Deus é tão precioso na nossa vida, que nem que o inferno se levante, ele pode te tocar se não for o tempo de Deus. Jesus caminhava abertamente, todo mundo queria prender, todo mundo queria matar, ele caminhava, mas ninguém podia fazer nada, porque Deus não permitia, ainda não havia chegado. Mas quando Deus abre no espaço da eternidade o tempo chamado Kairos, e fala assim: chegou a hora, daí simplesmente aquele que caminhava com ele, um amigo perto, chega e dá um beijo no seu rosto, e é suficiente para que ele fosse preso. Não teve força, não teve guerra, ele se entregou, ele se rendeu, porque agora era chegado a hora. Enquanto não chegar a hora, ninguém, repita comigo, ninguém, nem nada pode impedir a vontade de Deus de se cumprir sobre a minha vida. Aleluia, aplauda o Senhor. Não se preocupe se parece que na sua vida as coisas não acontecem. Não se preocupe se você parece que está ficando para trás. Não se preocupe se parece que o tempo está passando. Eu quero te dizer uma coisa: um toque do favor de Deus, um momento onde Deus resolve olhar para a sua vida e agir, te impulsiona 50 anos para frente na tua história. Não tem tempo perdido para quem anda com Deus. Tudo está debaixo do controle desse tempo precioso. Aleluia, creia nisso. Creia nisso. Você não está ficando velho, o tempo não está passando. A hora que Deus resolver tocar e falar: chegou o tempo, Ele te impulsiona, Ele te faz dar um salto para o futuro. Aleluia. Deus falou isso para mim tão claro. Deus falou isso para mim tão claro, isso nesse dia. Ele faz com que você cumpra num dia o que você não alcançaria naturalmente em 10 anos. Um toque do favor de Deus é suficiente para transformar a tua vida. Aleluia. Toda a atuação de Jesus na terra, eu já estou acabando. Eu quero ler agora, porque teve algumas coisas que Deus foi me falando, que eu fui escrevendo, e eu quero ler exatamente o que Ele me falou. Toda a atuação de Jesus na terra foi essencialmente governada por 2 fatores: o objetivo da sua vinda e uma viva percepção do tempo que lhe restava. O tempo inteiro ele sabia o porquê ele veio, e ele sabia que tinha um tempo que restava. Eu quero te dizer uma coisa: o propósito de Deus na sua vida tem um tempo a ser cumprido, e a cada dia que você acorda, resta menos tempo para que essas promessas se cumpram sobre você. E você tem que acordar todos os dias com essa perspectiva clara. O diabo não pode te deter, a situação econômica não pode te impedir, as dificuldades não podem te paralisar. A hora que Deus se lembrar de você, a hora que Deus resolver agir em teu favor, nada pode impedir, nada pode impedir. Aleluia! Continue fazendo certo,
ainda que tudo aparentemente esteja dando errado. Olha para quem está do teu lado e fala isso: continua fazendo certo, ainda que aparentemente esteja dando tudo errado. Porque o diabo tenta te seduzir a chutar o pau da barraca, a abrir mão. Não está dando mais certo, vou deixar a igreja. As promessas de Deus são para aqueles que sabem perseverar, e não para aqueles que desistem no meio do caminho. Olha para quem está do teu lado e fala: não desista, não desanime, continue fazendo certo, preserve a tua santidade, continue caminhando em fé, continue crendo. Aleluia. O passado não determina quem nós somos, mas nos prepara para aquilo que Deus quer que nós sejamos. O teu passado, os teus problemas até o dia de hoje não determinam quem você é, eles te preparam para aquilo que Deus quer que você seja. Meu irmão, não sei se você consegue entender isso. Eu não quero saber do teu passado, eu não quero saber o nível de problema, eu não quero saber o que as pessoas dizem a teu respeito, porque o teu passado não determina quem você é, ele só te prepara para aquilo que Deus quer que você seja. Por isso, aqueles que andam com Deus não são pessoas que ficam remoendo e vasculhando o passado, são pessoas que olham para frente e ativam a sua vida para que você possa viver um potencial todo da sua vida no seu futuro. Alguém que morreu para a sua vida e Cristo vive através de você, é uma pessoa que não tem preconceito, é uma pessoa que não julga, é uma pessoa que não mede ninguém pelo seu passado. Não importa se você veio da prostituição, eu não vou te tratar como uma prostituta, eu vou te tratar como uma rainha, porque é assim que Deus vê a tua vida, desde o momento que você entregou sua vida a Jesus. Não importa se você veio do mundo do crime, se você entrou nesse lugar, você tem que ser tratado como filho de Deus, porque o teu passado só te preparou para aquilo que Deus quer que você seja. Ele não determina quem você é. E eu quero te falar mais uma coisa nessa noite: para de lutar com a situação que você se encontra. Tem gente que está lutando com a situação que você se encontra e se debatendo em meio a ela. Você não precisa lutar para mudar essa situação, porque às vezes essa situação é o que Deus está precisando para mudar a tua vida. Então, no meio do que você está vivendo, ao invés de você lutar contra isso, permita e se abra para que Deus te transforme no meio disso. Permita que Deus use o teu problema atual para produzir em você aquilo que Ele quer que você seja. Pare de ficar toda hora culpando o diabo. Eu quero te dizer uma coisa: se você anda com Deus, se você caminha em santidade, o diabo não tem poder sobre a tua vida. Ele não pode paralisar por propósito, ele não pode te tocar, ele não pode te atingir. Ele trabalha em favor até mesmo dos projetos de Deus sobre a face da terra, porque a palavra de Deus diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que vivem segundo o seu propósito. Se você ama a Deus, se você está vivendo por um propósito, até o diabo trabalha a teu favor. Resista, permaneça de pé e creia que Deus vai fazer do teu vale de aflição o teu vale de vitória. Quando Davi foi diante de Golias, era um vale, aquele vale que para muitas pessoas e que para um exército era um vale de derrota, de acusação, de humilhação, transformou no vale que mudou a história da vida de Davi. Naquele lugar, Davi foi proclamado libertador, guerreiro, poderoso. De um pastor de ovelhas, a história dele mudou da noite para o dia. Eu não sei o que você está passando hoje, mas eu sei que Deus tem um tempo preciso, perfeito, para cumprir os seus sonhos em nossas vidas. E não é porque parece que está demorando que não vai acontecer. Repita comigo: não é porque está demorando que não vai acontecer. Eu queria que você abrisse sua Bíblia em Abacuque capítulo 2 e nós vamos terminar. Abacuque capítulo 2, versículo 3.
pois a visão aguarda um tempo designado. E ela fala do fim e não falhará. Ainda que demore, espere, porque ela certamente virá e não se atrasará. Eu quero ler de novo para você. Há uma visão para essa casa, há uma visão para esse ministério, há uma visão para esse local chamado sonho de Deus, há uma visão para a tua vida de maneira única, específica e individual. E eu quero te dizer uma coisa: para essa visão se cumprir há um tempo determinado. E a palavra de Deus diz: guarda e aguarda esse tempo designado, porque esse tempo fala do fim e não falhará. Ou seja, o que Deus começou Ele vai cumprir, vai levar até o final. Ainda que demore, espere, porque certamente virá e não se atrasará. Aqueles que creiam se coloquem de pé e aplaudam o Senhor, porque nessa noite começa um tempo de mudança. Aleluia!